Bom, segundo ano aqui o professor Valdivino, a aula de hoje é de álgebra, tá? Vamos dar sequência à nossa aula que já tem alguns vídeos postados de função exponencial. Beleza? Peço a vocês que façam as atividades, envia para que eu possa corrigir, homologar sua presença e também te dar uma pontuação no final do bimestre, beleza? Todas as atividades feitas valem nota. Vamos para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, segundo ano, a aula continuando ainda dentro do tópico conteúdo função exponencial, tá? Então hoje nós vamos entender novamente, vou reexplicar para vocês, mostrando o que é uma função exponencial. Função exponencial ela é definida de reais, que é o domínio, ao contradomínio, tá? Reais para reais, de domínio para o contradomínio, dada por a função, ela é representada por f de x, f de função da variável x, a base é a e está elevado a x. Com o a tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Isso aqui nós vimos na aula passada. A base a ela tem que ser diferente, é maior que zero e diferente de 1. E é denominada função exponencial de base a, neste exemplo. Vou revisar aqui alguns exemplos com vocês de funções exponenciais. Por exemplo, aqui eu tenho f de x é igual a 8 elevado a x. Essa função aqui é uma função exponencial, porque a base, veja que encaixa aqui, ó, maior do que zero e diferente de 1. Positivo. Letra B. F de x é igual a menos 6 elevado a x. Isso aqui não é uma função exponencial, porque não é maior que zero, ela é menor que zero, porque ela é negativa, então não é função. 1 sobre 2. Isso aqui é uma função exponencial, porque ele é maior do que zero, porque 1 dividido para 2 vai dar 0,5. 0,5 é maior do que zero, e ele é positivo, e é diferente de 1. Y é igual a 2 elevado a x mais 1. Isso aqui também é uma função exponencial. Ok? Olha a base é maior do que zero. E diferente de 1. Pessoal, e não esqueça, a função ela tem duas representações. Já falei na aula passada, ela pode ser representada pelo f ou pode ser representada pelo y, tá? Tanto faz. Y é igual a 1 dividido para 5. É uma função exponencial. Por quê? Porque essa função exponencial, pessoal, ele é maior do que zero e diferente de 1, tá? Y é igual a 1 elevado a x. Isso aqui não é uma função exponencial. Por quê? Para ser a base tem que ser diferente de 1. E a base é exatamente 1, então não é função. Olha um outro exemplo aqui muito importante, ó. Função exponencial 5 elevado a x menos 2. Pessoal, ela é uma função exponencial. Ela é do tipo exponencial, porque a base é 5. Está elevado à variável x. Só que lá na variável está acompanhando um outro termo, menos 2. Mas não deixa de ser uma função exponencial. Ela é composta do tipo exponencial, tá? Olha aqui, esse exemplo aqui não é uma função exponencial. Por quê? Porque a base não é um número. A base é uma letra. Se fosse o contrário, seria. Se fosse isso aqui, ó, 2 elevado a x, aí seria uma função exponencial. Mas a base aqui é a variável. O expoente é um número. Isso aqui não é uma função exponencial. Para ser função exponencial, tem que obedecer rigorosamente essa regra. A variável tem que ter uma letra e a base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Se obedecer essa regra, ela encaixa como função exponencial. Agora vamos para o cálculo da função exponencial. Eu dei uma função exponencial para uma função do tipo exponencial, que é f de x é igual a 2 elevado a x mais 1. Pessoal, determine f de 1. Então, não esqueça, quando eu peço um número dentro do parênteses, esse número ele vai entrar no lugar do x. Vocês têm que ficar muito atentos. Resolvendo essa função, você tem 2 elevado, porque é 2 elevado a x mais 1. Então, 2 elevado a 1 mais 1, que vai dar 2 elevado a 2. Porque 1 mais 1, 2. E 2 elevado a 2 é o mesmo que 2 vezes 2, que dá 4. Próxima, a função é o número que está dentro do parênteses é o 2, então ele vai entrar no lugar do x. A função é a mesma para todos, tá? Então vai ficar 2 elevado a 2 mais 1. 2 elevado a 2, pessoal, mais 1. Aí tem aluno que fez já isso aqui para mim, ó. Resolveu isso aqui, não existe. Você tem que resolver primeiro a parte de cima da exponencial.
Então, vai ser 2 mais 1, que vai dar 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Olha a outra negativa, ó. Menos 1. Então, 2 elevado a menos 1 mais 1. Sempre seguindo lá o exemplo que eu dei para vocês, tá? Ó, 1 menos 1 vai dar 0. Nós estudamos essa propriedade. É por isso que eu falei de todas as propriedades de potência para vocês memorizar. E todo número elevado a 0 é igual a 1. Aqui agora, pessoal, eu já não tenho mais o número dentro do parênteses, eu tenho uma igualdade. Então, no lugar do y, que eu lembro que eu te falei que o y é igual ao f, no lugar dele vai entrar a função que foi dada, 2 elevado a x mais 1, igual a 16. Fatório 16, então ficou 2 elevado a 4. E aí eu eliminei, por que eu fatório? Para poder anular as bases. Ou eu posso anular as bases, ou eu posso anular os expoentes. Vai depender do comando da questão. Nesse caso aqui, eu sou obrigado a anular as bases, porque as bases que ficaram iguais. Aí eu tirei e ficou, ó, x mais 1 igual a 4. Ó. Tirei a parte de cima e igualei a 4. Então tá aqui. Resolvendo, passei subtraindo, x é igual a 3. Tudo bem até aqui? Muito fácil, né? Essa partezinha de função exponencial. Pessoal, outro conteúdo muito importante que nós temos que ver é o gráfico da função exponencial. Existe dois tipos, quando a função ela é crescente, quando a função ela é decrescente. Pessoal, para que ela seja crescente, ela tem que ser maior do que 1. Tá? A base, né, o A tem que ser maior do que 1. Toda vez que a minha base A é maior do que 1, ela é uma função crescente. Tá? Então veja aqui, ó, a minha função exponencial aqui é 2 elevado a x. A base é o número 2, que é o valor do A, o expoente é o x. Bom, o que eu vou fazer? Aí eu vou atribuir valores. Aí eu atribuí para x, eu atribuí menos 1, 0, 1 e 2. Igualzinho esse exemplo que eu fiz aqui, ó. Para x eu atribuí 1, 2 e menos 1. Mesma coisa, só que aqui eu vou fazer em forma de gráfico. E aí eu vou calcular o valor do y. Então a função f de x é igual a 2 elevado a x. Reescrevendo essa função, ficou y é igual a 2 elevado a x. Então, você vai pegar o primeiro valor que eu substituí para x, é o menos 1. Então, vai ficar 2 elevado a menos 1. Aí você lembra da propriedade de potência? Quando eu tenho o expoente negativo, eu inverto a base. Lembra que o denominador dele aqui é 1? Quando eu inverto essa, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. E a base é 1 sobre 2 elevado a 1, então y é igual a 1 sobre 2. Beleza? 1 sobre 2 é o mesmo que y é igual a 0,5. Próximo número é 0. Então, você vai substituir. A função é a mesma, tá, pessoal? A mesma. Não vai, pelo amor de Deus, me fazer loucura, não. Y é igual a 2 elevado a x. Só que agora eu vou pôr 0. Toda base elevada a 0 vai dar 1. Então, já tem outro valor de y. Aí eu vou colocando na aula. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, 1, próximo número. 2 elevado a x, agora eu vou pôr 1. Aí 2 elevado a 1 é ele mesmo, tá aqui. E o próximo vai ser 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 vai dar 4. Então você tem o par. Agora nós vamos colocar no gráfico. Agora é que vem a charada. Então você vai construir o seu gráfico. Lindo, maravilhoso. O que está deitado é o eixo das abscissas, que é chamado de eixo x. E o que está em pé é chamado de eixo da ordenada, que é chamado de y. E esses dois números aqui dentro do parênteses é chamado de coordenada. O primeiro é o valor do x e o segundo é o valor do y, que é esses valores aqui, ó. Todos aqui são x, todos aqui são y, tá? E eu posso reescrever isso aqui, menos 1 e 0,5. Beleza? X e y, porque 1 sobre 2 é 0,5. Agora você vai colocar menos 1 no x, tá bem aqui. E 0,5 no y. Então ele tá bem aqui, ó. Pronto, vou colocar o pontinho. Próximo, 0 para x e 1 para y. Pessoal, quando algum deles é 0, o ponto vai estar em cima do eixo. No caso aqui, o eixo y e o eixo x. Só que ele está dizendo que no y, então, é 1 positivo, ó. 0 para x e 1 para y. Então, em cima do eixo, você vai pôr o ponto. Tá lá. Próximo, 1 para x e 2 para y. Tudo positivo. 1 positivo tá aqui, ó, porque aqui tudo, ó. Tá vendo, pessoal? Onde que ela se cruza? Daqui para frente, todos são positivos. Daqui para cima, todos são positivos.
Daqui para baixo, todos negativos, e daqui para trás, todos negativos. Então, o eixo X vai ter uma parte negativa e uma positiva. O eixo Y também tem uma parte positiva e uma negativa. Agora, o próximo, 1 e 2. Então, só que 1 está no X e o 2 está no Y. Então, aqui, ó. E o 2 está no Y, pontinho. E o próximo, 2 e 4. 2 está no X e o 4 está no Y. Também está lá. Agora, você vai traçar os seus pontos. Sempre, pessoal, quando você vai ler, você lê da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Todo gráfico ele é lido da esquerda para a direita, tá? Então, você vai unir os seus pontos. Olha lá. Função crescente. Crescente, porque o meu A é maior do que 1. Nunca toca o eixo X. Chega bem próximo, mas jamais toca. Então, pessoal, o que eu quero dizer nessa observação? Que o meu gráfico, o eixo X está aqui, ó. Ele pode vir aqui bem próximo do eixo X. Ele pode vir aqui bem próximo. Eu poderia escrever isso aqui assim, ó. Mas nunca ele vai tocar o eixo X. Ele vai paralelo ao eixo X e ao eixo do gráfico, mas nunca vai tocar no eixo X. Lembrando vocês que o eixo X é esse eixo aqui, ó. Ele é infinito, tá? Então, nunca tocará o eixo X. O gráfico da função exponencial nunca toca o eixo X. Nem crescente, nem decrescente. Tudo bem? Tá claro? Então, ó, ela é uma função crescente. Por que eu sei que ela é crescente? Porque o meu A é maior do que 1. Tudo bem? Toda vez que o A é maior do que 1, ela é crescente. E eu construí, e ele nunca toca o eixo X. Vamos para o segundo exemplo? Segundo exemplo, nós temos, já estou dizendo, a função decrescente. Então, o valor do A, que é a base, fica entre 0 e 1. Então, função decrescente, o valor está entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Eu não estou dizendo que o 0 está junto e o 1 está junto. Estou falando entre 0 e 1. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, olha o exemplo que eu estou dando. 1 sobre 2. 1 sobre 2 não é a mesma coisa que 0,5? E 0,5 não está entre 0 e 1 na reta numérica? Então, pronto. Então, está aprovado. Ok? Lembra bem, a função crescente, o número é inteiro e ele é maior do que 1. E ele vai da de esquerda para a direita e nunca toca o eixo X. A função decrescente, ele vai estar entre 0 e 1, e óbvio que vai ser um número decimal. Beleza? Aí eu dividi, deu 0,5. Aí eu atribuí valores também. Ah, professor, como é que você tirou esses valores? Eu coloquei o valor que você quiser. Coloca o valor que você quiser. Mas eu sempre coloco valores bem baixos. Coloquei menos 1, 0 e 1. Aí vai ser, ó. Aí você vai substituir lá. A função é 1 sobre 2 elevado a x. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado... O primeiro número que nós temos é menos 1. Quando eu tenho uma potência elevada a expoente negativo, eu inverto a base. Invertendo a base, você vai ter y igual a 2 dividido para 1. Porque o 2 vai subir e o 1 vai descer. Aí 2 dividido para 1 vai dar 2. Elevado a 1 é 2. Então pronto. O x, o valor que você usou foi menos 1 e o y deu 2. Próximo agora para o x0. Olha ele aqui, ó. Então, 1 sobre 2 elevado a 0. Toda a base elevada a 0 é igual a 1. Então, 1 no 0 para x, o resultado do y foi 1. Próximo, 1 sobre 2 elevado a 1. Toda a base elevada a 1 é ela mesma. Então, para o x foi 1 e para o y 1 sobre 2. Aí eu vou construir novamente o gráfico do mesmo jeito, tá, pessoal? O que está deitado é o eixo X, daqui para frente tudo é positivo e daqui para trás negativo. Daqui para cima tudo positivo, só que é do Y, e daqui para baixo negativo. E onde que ele se cruza é o 0. Lembrando, ó, o ponto lá, ó, menos 1 está no X, está bem aqui, e 2 está no Y. Então, você vai pegar o menos 1 do X e vai até o 2 no Y, ó, o 2 aqui. Próximo ponto, 0 está no X e 1 está no Y. Quando um deles é 0, o ponto vai estar em cima do eixo. Eixo Y, eixo X. Olha o ponto aqui, ó. Quando 1 está no X, o meio está no Y. Então, o meio está bem aqui, ó. Está aqui. Aí, agora, você lê sempre da esquerda para a direita. Aí, ele vai descer, juntando os pontos, ó. Nunca vai tocar no eixo X. Ele pode descer paralelo ao eixo X infinitamente, mas nunca toca.
Função exponencial, seja crescente ou decrescente, ela não toca no eixo x. Ela corta o eixo y e desce paralelo ao eixo x, tá? Por que que eu sei que ela é decrescente? Porque o número está entre 0 e 1, que deu 0,5, né? Toda fraçãozinha. Nunca toca o eixo x, chega bem próximo, mas jamais tocará. E sempre quando você lê, você vai ler da esquerda para a direita. Pessoal, então não esqueça, esses são os dois tipos de gráfico da função exponencial, beleza? Vão estudando que depois eu vou fazer umas atividades para vocês. E até o próximo encontro.